no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul se reuniu com representantes da rede de proteção para definir ações integradas voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes em um acolhimento institucional. E para poder falar um pouco mais sobre esse e outros assuntos, eu estou recebendo aqui a doutora Fabrícia Barbosa de Oliveira, promotora de justiça do Ministério Público aqui do nosso estado. Bom dia, doutora Fabrícia. Prazer recebê-la novamente aqui no Giro de Notícias. Bom dia a todos. O prazer é nosso de poder estar aqui e contribuir com esse debate que é tão caro para o Ministério Público Estadual. Verdade, doutora Fabrícia. Vamos começar falando um pouquinho mais dessas ações que estão sendo desenvolvidas pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, justamente para poder proteger as crianças e os adolescentes aqui do nosso estado. Estamos no mês de agosto, outras reuniões foram realizadas ao longo desse ano, mas tivemos uma mais recente. Fala um pouquinho para a gente quais foram aí as demandas que chegaram até vocês e que vocês passaram também até essas redes. O Ministério Público Estadual, não só neste mês, mas está constantemente fazendo reuniões com todos os atores do sistema de garantia de direitos. E com relação às crianças que estão em acolhimento institucional, teve de fato essa reunião recente, onde houve algumas pactuações com a rede, no sentido de aumentar a proteção desse público hipervulnerável que está sob a tutela do Estado. E dentre as pactuações, foi acordado que haveria visitas mensais das equipes de atenção básica da saúde às unidades de acolhimento. Também essas crianças que estão passando por essa medida protetiva, elas teriam atendimento prioritário na regulação de vagas. Além disso, o diálogo permanente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com os serviços de acolhimento governamentais e não governamentais, com foco nas pessoas com deficiência. Nós tivemos também a implementação de um cronograma de atividades no contraturno escolar, como cursos, oficinas, esporte, cultura, lazer. Ainda, a elaboração de projeto terapêutico singular para cada acolhido, onde terá ali o planejamento específico para aquela criança, para aquele adolescente, de acordo com o seu quadro clínico. Tivemos também acordada a ampliação do diálogo em rede por parte do Ministério Público Estadual, incluindo as secretarias municipal e estadual de educação, para fortalecer as atividades pedagógicas e esportivas no contraturno. Muito bem, foi uma reunião então bastante proveitosa, Tivemos aí boas orientações para a rede, de certa forma. Agora, doutora Fabrícia, quais são assim os principais desafios, Quais são os principais gargalos que existe hoje no processo de garantir a proteção para esses menores aqui no nosso estado? Quais são os principais desafios? Hoje a gente está em um estado com 79 municípios, é um estado bastante abrangente, não é mesmo? E como que vocês trabalham para poder fazer essa integração, vamos dizer assim? Com relação às crianças que estão no acolhimento institucional, Isso. O nosso maior desafio é a rotatividade da equipe de educadores das entidades. Isso aí dificulta a capacitação. Então, esse é um grande desafio que nós temos aí enfrentado, e essa capacitação contínua ela é essencial para que a qualidade do atendimento ela seja garantida. Uhum. E considerando o avanço aqui no nosso estado, tivemos alguns avanços nos últimos anos? Sim, a construção de fluxos de atendimento, várias entidades também passaram por reformas e tiveram o aperfeiçoamento do atendimento das equipes técnicas após recomendações expedidas pelo Ministério Público Estadual. A atuação do MP é pautada sempre no diálogo, no consenso, na orientação. Nós evitamos a via judicial. E através das visitas às entidades que nós fazemos frequentemente, é possível identificar ali alguns gargalos e juntos com as equipes da rede, nós discutimos ali quais seriam as medidas que poderiam auxiliar diante daquela situação constatada. Muito bem.
Doutora Fabrícia, hoje aqui no nosso estado a gente tem aí uma situação bastante preocupante, né? Afinal, nós somos um estado, né, em que alguns municípios fazem fronteira com outros países, né? Isso acaba sendo uma preocupação maior do Ministério Público. Quais são as maiores preocupações diante dessa realidade, dessa realidade que Mato Grosso do Sul vive hoje? Com relação a imigrantes, com relação... Nós temos venezuelanos também. Exato. O Ministério Público também tem ampliado o debate com a rede com relação a esse público, especialmente com relação às crianças e adolescentes. A maior dificuldade que nós temos é realmente a questão do referenciamento dessas famílias, porque elas mudam muito de residência e isso dificulta o acompanhamento da rede. Mas existe um diálogo com o Conselho Tutelar, com as secretarias de educação, de saúde, no sentido de ter um olhar humanizado, atento para esse público que muitas vezes está em situação de extrema vulnerabilidade e demanda aí uma atenção dos órgãos públicos. Uma outra situação também preocupante, doutora Fabrícia, é quando a gente fala de menores infratores. Menores que acabam cometendo crimes e acabam sendo destinados para a UNEI, né? Como que hoje o Ministério Público vem analisando o que está acontecendo dentro da UNEI? Quais são os tratamentos que estão sendo dados àqueles adolescentes, àqueles jovens, àqueles menores infratores? Nós fazemos inspeções contínuas, inclusive com envio de relatórios ao Conselho Nacional do Ministério Público. Todas as unidades de internação do Estado recebem, então, essa visita nossa. E a exemplo do que ocorre no acolhimento, nós identificamos eventuais irregularidades e adotamos as providências no sentido de saná-las e também no sentido de responsabilização, dependendo daquilo que for identificado durante as visitas. Além disso, o Ministério Público Estadual está à disposição de toda a sociedade, tem nossos canais de denúncia, onde a população pode denunciar. Nós atendemos também na promotoria a família dos adolescentes que estão em cumprimento dessa medida socioeducativa que é extrema, né? O adolescente hoje, para ele ser internado numa unidade como essa, ele comete um ato infracional com extrema gravidade, com violência, ou então ele é reiterado, ou então houve descumprimento de outras medidas aplicadas em meio aberto. Mas tem que ter essa responsabilização também. Mas o cunho principal, acima de tudo, nas medidas de internação é pedagógico, quando nós estamos falando de adolescentes. Agora são 8h04 em Mato Grosso do Sul. Eu estou conversando com a doutora Fabrícia Barbosa de Oliveira, promotora de justiça aqui do Ministério Público do nosso estado. Doutora Fabrícia, agora não podemos deixar de comentar aqui no nosso bate-papo esse assunto que vem repercutindo bastante a nível nacional, envolvendo o influenciador Ítalo Santos, né, que trouxe à tona aí várias discussões envolvendo a vulnerabilidade, exposição de menores nas redes sociais. Qual que é a visão do Ministério Público diante desse caso? Esse tema que está bastante em foco nos últimos dias, na verdade, traz um problema que não é novo, né? Mas muitas vezes é uma sujeira que é jogada para baixo do tapete. E aí o vídeo lá do influenciador Felca trouxe uma realidade que, infelizmente, tem acometido as crianças e adolescentes, muitas vezes com o apoio da família. Essas crianças são expostas, tem a monetização e são adultizadas, tem a infância roubada. E a família muitas vezes também acha que uma criança com o celular no quarto de casa, ela está protegida. E eu vi uma declaração do influenciador Felca falando que a criança com o celular, muitas vezes ela está num ambiente mais perigoso do que você deixar o seu filho na Praça da Sé sozinho. Então, as famílias precisam se atentar no sentido de colocar os filtros nos aparelhos daquelas crianças que às vezes utilizam a tela, né? Que a orientação é para que não utilizem a tela. Mas a gente sabe, eu falo como mãe também, de 1 de 10, às vezes é muito difícil a gente controlar isso daí, mas o que se pede é razoabilidade, é atenção, é colocar os filtros, monitorar, nunca deixar uma criança trancada dentro de um quarto sem saber o que ela está acessando, sem ver o histórico depois do que foi acessado. A gente sabe que a internet tem um monte de pedófilos,
é um ambiente que realmente é extremamente prejudicial para o desenvolvimento das crianças. E a gente percebe também que às vezes luta contra a maré, porque hoje em dia, desde muito cedo, as crianças já recebem um aparelho celular, um computador, tem ali o acesso, às vezes os pais, para ter um pouco de tranquilidade, porque é cômodo, né? Entrega o aparelho celular nas mãos da criança e a criança, ela dá tranquilidade para a família, mas não se sabe o que está sendo acessado ali. Então, traz uma reflexão importante sobre o uso da internet. Doutora Fabrícia, a gente notou aí, como a senhora bem colocou, a questão da situação favorável, né, dos pais desses menores que concordavam, né, até recebi uma mesada, eu até trouxe aqui essa informação, essa informação foi divulgada nesse domingo pelo Fantástico da TV Globo, que os pais desses menores, né, recebiam uma espécie de mesada de 2 a 3 mil reais, né? O Conselho Tutelar da região disse que não poderia fazer nada porque os pais estavam de acordo com toda aquela situação. Numa situação como essa, nós estamos vendo aí a prisão. Inclusive ontem, né, o influenciador Ítalo foi transferido para uma penitenciária. A gente está vendo aí uma verdadeira caça às bruxas, né, no que diz respeito a ele e o companheiro dele. Mas em relação aos pais, né, qual que é a penalidade dos pais diante de uma situação como essa? Bom, dependendo da situação, os pais podem cometer ali uma infração administrativa que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente com multa por descumprimento dos deveres do poder familiar, porque essa parentalidade impõe alguns deveres, como de cuidar, de proteger, de educar, e quando acontece esse tipo de coisa, tem uma quebra daquilo que é previsto na lei. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, o próprio Código Penal, traz uma série de consequências para esse pai que age dessa forma. É isso, manter o alerta, né? Eu conversei com a doutora Fabrícia Barbosa de Oliveira, promotora de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Doutora Fabrícia, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Agradeço a oportunidade. O Ministério Público está à disposição de toda a sociedade para o recebimento das denúncias e para o atendimento do público em geral. Muito obrigado. 8 horas e 8 minutos. Vamos agora para o nosso intervalo.